Mulheres lindas, donas de casa, top! Tudo bem com vocês? Vocês querem tempo na vida para descansar? E aí? Então, vamos comprar! Epa, comprar? Como assim? Vocês devem estar achando que eu enlouqueci, né? Quem me acompanha até agora sabe que eu fiz vários vídeos falando sobre destralhar. Tá, Pri, então como assim comprar? Não era para destralhar? Sim, é para destralhar, mas a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter inteligência até nessa hora de saber o que destralhar e o que comprar. Gente, sim, destralhar é o poder, se livrar de coisas é o poder. Mas não é uma simples dica que vai ajudar a gente na nossa obstinação, na nossa meta de conseguir tempo livre em nossas vidas maravilhosas, certo? Então, quer dizer que comprar faz parte do jogo, exatamente isso, mas comprar com foco, comprar com inteligência. Mas do que você está falando, Pri? Estou falando dos queridos, lindos, maravilhosos, amados eletrodomésticos. Sim, eu simplesmente amo eles. Então agora vamos ao que interessa, que é saber como e quanto eles fazem a gente economizar no nosso tempo no dia a dia. Mas antes de começar a falar dos nossos queridos aparelhinhos, eu vou trazer para vocês umas informações e umas curiosidades do que aconteceram ao longo dos anos na vida das mulheres, a partir da invenção, né, da criação desses eletrodomésticos, desses aparelhos para uso em casa. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é: vocês sabem quando e por que eles foram inventados? Pasmem! Os eletrodomésticos foram inventados em 1881 e apresentados numa feira de ciência, uma feira de eletricidade. Os primeiros que apareceram nessa feira, na verdade, era o carro elétrico, tinha um outro também, o telefone. Mas aí, depois disso, as empresas que detinham essa tecnologia, né, de armazenar e distribuir energia elétrica, precisavam, na verdade, criar um mercado consumidor para poder crescer e ter lucro com essa nova tecnologia. Então eles pensaram: vamos criar uns aparelhos que utilizem energia elétrica para que o consumo de energia aumente e a gente possa vender, digamos assim, esse serviço, essa tecnologia. E foi assim que surgiram os primeiros eletrodomésticos, para aumentar o consumo de energia. E claro, eles pensaram: vamos criar algum aparelho que seja super atrativo e que possa ser usado em grande escala. E aí por isso que então eles pensaram isso: vamos criar um aparelho que facilite a vida da dona de casa, para que ela queira realmente consumir aquilo, né? A modernidade estava ali, quer dizer, tinha um caráter assim de: você tem um eletrodoméstico, tem um certo status e você vai poupar tempo no seu trabalho, enfim. E deu muito certo, né? Na verdade, depois das grandes guerras, houve assim uma explosão de venda de eletrodomésticos, um impulsionamento de marketing e tudo mais, para aumentar o consumo nos países, inclusive, que tinham sofrido com a guerra. E foi realmente um boom, uma explosão de vendas, porque de fato eles facilitam e muito a nossa vida. E agora eu vou mudar para o outro lado da história. Vou mudar para o lado das mulheres. Ao longo desses anos, houve uma mudança no comportamento das mulheres, na inserção das mulheres no mercado de trabalho. Só que o que se observou é que, passados muitos anos, as mulheres conquistaram o mercado de trabalho, né? Então passaram a trabalhar fora, mas o número de horas dedicadas aos afazeres domésticos não diminuiu tanto assim. Para vocês terem uma ideia, hoje as mulheres são responsáveis pelo dobro de tempo dos homens dedicados ao trabalho doméstico.
Isso mesmo. Significa que, embora as mulheres tenham entrado no mercado de trabalho, ainda assim elas se dedicam o dobro de tempo do que os homens em relação aos trabalhos domésticos. Numa pesquisa feita pelo IBGE em 2018, por exemplo, uma pesquisa para saber exatamente como as pessoas lidavam com os afazeres domésticos, na pesquisa foi perguntado aleatoriamente para homens e mulheres se eles se responsabilizavam por algum tipo de trabalho doméstico, se eles executavam algum tipo de trabalho doméstico em casa. E foi surpreendente, porque mais de 90% das mulheres responderam que sim, que se responsabilizavam, que executavam trabalhos domésticos, e pouco mais de 50% dos homens responderam positivamente para essa questão. Isso é extremamente chocante, porque significa que mais de 40% dos homens ainda têm mães, irmãs, ou a esposa, ou filhas, executando os trabalhos domésticos que eles também deveriam participar, deveriam compartilhar com as suas esposas, com as suas companheiras, com a mãe, enfim, com as mulheres que vivem na mesma casa. Não é chocante? Bom, não é à toa que eu estou aqui para conversar sobre ganho de tempo no trabalho doméstico para as donas de casa, tá certo? Muito bem. Tá, Pri, mas o que isso tem a ver com os eletrodomésticos? Bom, tem tudo a ver com os eletrodomésticos. Na verdade, esses números que eu falei, eles foram modificando. Antigamente, a diferença era ainda maior entre o que as mulheres trabalhavam em relação aos homens dentro de casa. E as mulheres foram, como eu já falei, foram conquistando o mercado de trabalho, foram se emancipando, foram trabalhando fora. E o trabalho doméstico, né, a quantidade de horas que as mulheres passaram a ter, né, como dedicação para cuidar da sua casa, dos filhos, da família, enfim, essa queda não foi proporcional. Na verdade, ela foi muito mais acentuada do que o ganho de trabalho fora de casa. E uma das explicações para que tenha ocorrido essa desproporção é justamente a inserção dos eletrodomésticos na vida diária. Ou seja, os eletrodomésticos acabaram facilitando, né, o trabalho, né, da dona de casa, e mesmo ela trabalhando fora, ela está conseguindo executar o trabalho em casa de uma forma satisfatória, e isso tem tudo a ver com os eletrodomésticos, né? Os homens também, eles aumentaram a quantidade de trabalho, né, dentro de casa. Os homens, hoje a gente sabe que muitos maridos acabam dividindo, né, as tarefas com as esposas, ajudando, contribuindo. Mas a gente sabe que o ganho, né, de horas de trabalho doméstico dos homens foi, na verdade, muito pequeno. Esse aumento foi muito lento ao longo dos anos. Então, agora a gente vai entrar mesmo na prática dos eletrodomésticos, né? Eu não vou conseguir falar de todos os eletrodomésticos, óbvio, porque são muitos, mas eu vou falar um pouquinho sobre alguns que eu considero fundamentais na nossa vida. Vou falar um pouquinho sobre eles e a gente vai ter também uma demonstração prática de como eles conseguem reduzir a nossa carga de trabalho todos os dias dentro de casa, certo? Eu nem vou entrar em muitos detalhes sobre a máquina de lavar roupa, que é um dos mais conhecidos e um dos prediletos eletrodomésticos de toda dona de casa, certo? Mas eu vou ressaltar, na verdade, um pequeno detalhe. O tempo de economia que uma máquina de lavar roupa dá para a gente por semana é equivalente a mais ou menos 2 horas. Na prática, o que isso significa? Que se você gasta por semana para lavar roupa 2h30 a 3 horas, você passaria a gastar meia hora, 1 hora, normalmente com aquelas roupas mais difíceis, né? Esfregar um punho, esfregar colarinho, tirar uma mancha específica, ou às vezes lavar uma roupa mais delicada que não pode ir na máquina. Embora hoje as máquinas mais modernas, até roupinhas delicadas a gente consegue lavar. Tem aqueles saquinhos de proteção e dá para lavar, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer é que essa pré-lavagem que a gente faz das roupas, isso você vai ter que continuar
fazendo, vai ter que fazer, mas já te economiza pelo menos 2 horas por semana nessa tarefa. Isso foi uma pesquisa do IPEA e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, certo? Ah, e sem falar que ela economiza uma água danada. E por falar em economia de água, agora eu vou falar de um dos eletrodomésticos que eu mais amo nessa vida, que é a máquina de lavar louça. Isso mesmo, sério, gente, eu não vivo sem ela, amo. Quando eu e meu marido casamos, eu falei pra ele, tudo bem, a gente casa, vamos casar, né? A gente queria casar e tudo mais. Falei, mas com uma condição, tem que ter lava-louça. Sem lava-louça, eu não caso. Eu amo a lava-louça. E eu já vou começar desmistificando uma ideia que as pessoas têm de que a lava-louça gasta água. Para tudo, senta que o babado é forte. Não, ela não gasta mais água. Mas não é só isso, não é que ela não gasta mais água, ela economiza muita, mas muita água. Para vocês terem uma ideia, uma família, mais ou menos de 4 pessoas, gasta, em média, 123 litros de água para lavar a louça de uma refeição principal. Por exemplo, o almoço ou a janta. Já com a lava-louça, nessa mesma família de 4 pessoas, ela gasta 20 litros e meio de água para lavar a louça de 2 refeições principais. Gente, isso é uma economia absurda de água. Para vocês terem uma ideia, a diferença entre consumo de água numa família que tem lava-louça, numa família que não tem, uma média, né? Uma família de 4 pessoas. Com lava-louça e sem lava-louça, a economia de água de quem tem lava-louça é de mais ou menos 55 caixas d'água de 500 litros por ano. Isso significa que por mês essa família vai economizar mais de 4,5 caixas d'água de 500 litros por mês. É muita água. Ah, e detalhe, se você mora em apartamento, esse consumo de água é nada mais, nada menos do que o dobro. Gente, é mole. E agora, em termos de tempo, quanto uma máquina de lavar-louça economiza no seu tempo? Bom, a sua economia é total, simplesmente porque ela faz tudo sozinha. Você simplesmente põe a louça lá, liga e tchau, esquece. Né? Então, essa economia é mais ou menos, para essa média de uma família de 4 pessoas, é mais ou menos uma economia de 1 hora por dia, todos os dias, se você incluir a lavagem da louça de todas as refeições. É bastante tempo, né, gente? A gente pensa que é só lavar lá uma loucinha, é uma coisa rapidinha, mas se você junta todas as refeições, na verdade você acaba pegando esses pequenos pedaços de tempo, juntando tudo e dá mais ou menos uma economia de 1 hora, tá? E olha, não adianta vir falar para mim que, mas precisa lavar a louça antes de colocar na máquina, nada disso e outras monte de bobagem que ficam falando da minha queridinha, nada disso, nada mais é diferente do que aquilo que a gente faz com a nossa louça do dia a dia mesmo, raspar no lixo as sobrinhas de comida, passar uma aguinha ou com uma escovinha e tá pronta para ir para a máquina, do mesmo jeito que é essa parte, né, essa etapa que a gente faz antes de passar a bucha com sabão, certo? E tem mais, as máquinas mais modernas lavam também panelas e travessas, uma mamata. Gente, outro eletrodoméstico que eu amo, também não fico sem. A panelinha de arroz, panela elétrica de fazer arroz. Quando a gente fala de arroz, a gente está falando de um dos alimentos mais consumidos no mundo. Na verdade, ele só perde para o trigo. E as culturas, isso já é de conhecimento geral, né? As culturas que mais consomem arroz são as culturas que estão ali na Ásia, né? No Oriente, como o Bangladesh, que é o campeão, China, Japão. São culturas que têm o arroz verdadeiramente como base da sua alimentação. Ou seja, a base da alimentação é o arroz, tudo é feito
tem alguma coisinha de arroz. Para você ter uma ideia de como essas culturas consomem arroz, mais ou menos 300 milhões de toneladas de arroz são consumidos anualmente no mundo todo. 80% dessa quantidade é lá na Ásia. Então não é à toa que a panelinha de arroz foi inventada em 1945 no Japão por uma empresa chamada Mitsubishi, essa mesmo que faz carro. Bom, se eles que consomem tanto arroz, que tem como base da sua alimentação o arroz, usam as panelinhas elétricas para fazer o arroz, quem sou euzinha para duvidar das minhas panelinhas? Por isso que quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha, uma das primeiras coisas que eu comprei foi a panelinha de arroz, porque na verdade eu trabalhava muito e eu queria poupar o meu tempo na cozinha, né? Eu chegava tarde, não dava para ficar muito tempo cozinhando, estudava, enfim. Então eu já fui logo atrás da panelinha de arroz. E naquela época, as panelinhas de arroz, né, as panelas elétricas de arroz, elas não eram tão populares. Então eu acabei indo num bairro japonês que tem lá em São Paulo, chamado Liberdade, e comprei a minha panelinha lá. E foi amor à primeira cozinhada. Nunca mais eu fiquei sem ela. Ah, e se você acha que é um outro mito, né? Que o arroz vai ficar sem gosto, vai ficar sem graça, vai ficar com uma textura ruim, pois é justamente o contrário. Ah, o arroz feito na panela de arroz, ele sai sempre no ponto certo, com uma consistência ideal, não queima nunca. E você pode acrescentar tudo que você quiser. Pode acrescentar os temperos que você quiser, pode acrescentar legumes, pode acrescentar carne. E ela vai fazer o trabalho por você e vai ficar perfeito. Todos os temperos, eu adoro colocar açafrão, às vezes eu coloco páprica, coloco cebola desidratada, coloco alho desidratado também. Vocês vão ver. A gente vai fazer a prova já já, eu vou mostrar para vocês. E sempre o arroz sai impecável. E o tempo que economiza? Tempo total. Você só vai gastar o tempo de colocar as coisas lá dentro, fechar, ligar. E ainda tem a grandíssima vantagem de não sujar o seu fogão e o arroz ela mantém aquecido, mantém quentinho até a hora de comer. Gente, não dá para ficar sem ela. E para falar dos multiprocessadores, nós vamos para uma demonstração prática, para vocês verem na prática a diferença entre ralar e picar com e sem os multiprocessadores, que são vários tipos. Bora lá? Então vamos para nossa aula prática. Antes de começar com os multiprocessadores, eu vou aproveitar para mostrar como faz o arroz na panelinha de arroz, para vocês verem como é rápido. Então vamos lá. No caso, eu vou fazer 2 medidas de arroz. Então, coloco o azeite, né? Eu uso azeite na panela. Uma. Eu vou fazer mais, vou fazer 4. 2. 3. E 4. Sal. Eu uso, né, uma pontinha para cada medida de sal, um pontinho da colher de sopa. E eu adoro colocar um pouquinho de alho desidratado, não é o frito, é o desidratado, eu gosto. 2 folhinhas de louro, que ajudam inclusive a conservar, né, e dão aquele aroma bom. E eu gosto de colocar um pouquinho de cebola desidratada também. Poderia colocar a cebola normal, a cebola in natura, mas eu gosto de colocar desidratada, eu acho que ela dá também um gosto bom. Na própria panela dentro já vem a marca de quanto de água você tem que colocar para as medidas de arroz. E isso fica bem mais prático, mas se você quiser usar o copinho, também é 2 medidas de água para cada medida de arroz. Mas aqui, como já vem marcado, aqui dentro, eu vou colocar água direto, na quantidade certa.
E pronto. Mexe. Pronto. E agora vamos ligar. Assim que você liga na tomada, ela já entra no modo aquecer. Então, se você quiser, inclusive, colocar cebola, por exemplo, para dar uma douradinha, você pode colocar ela no modo aquecer e aí você vai apertar o botão e ela entra no modo cozinhar. Quando termina, ela volta para essa amarelinha aqui, que é o aquecer, e o arroz vai ficar quentinho até a hora de você comer. E pronto! E agora a gente vai entrar na parte prática, onde eu vou mostrar a diferença de tempo com alguns alimentos entre fazer manualmente e fazer com os processadores. Então vamos lá, a gente vai começar pelo pepino, eu vou cronometrar, já tá tudo preparadinho aqui, eu vou cronometrar quanto tempo demora pra gente picar isso na mão e quanto tempo demora pra gente fazer no processador. Claro que se você é um chefe de cozinha e tem super habilidade com a faca, talvez você pique muito mais rápido do que eu, mas eu tô falando de uma maneira geral, uma pessoa que tem uma habilidade caseira, digamos assim, para fazer a comida, certo? Então vamos lá? Vamos começar com o pepino manual. Vamos cronometrar, vou iniciar aqui, já. $52. Agora vamos ver isso no processador. Claro, aí depois você vai ter, mas aí o processador tem que lavar depois, enfim. A questão toda é como você usa o processador. É claro que o processador vai ter que lavar, também vou ter que lavar a faca, também vou ter que lavar a tábua, enfim. E o processador, ele é um aparelho que ele tem que estar, na verdade, na sua mão, ele tem que estar na sua bancada o mais fácil possível, porque se a gente guardar lá no fundo do armário, realmente você não vai querer tirar ele de lá do fundo, armar ele. Então, o meu processador, por exemplo, ele já fica na minha bancada, né? Hoje ele está aqui na minha pia, mas ele fica na minha bancada, de forma que eu consigo rapidamente utilizar ele. E muitas vezes o que eu faço? Eu não utilizo só para um alimento, eu acabo fazendo uso para várias coisas. Então eu pico a cebola, eu pico o pepino, eu ralo a cenoura, já pico vários alimentos de uma só vez, e aí vou ter que lavar o aparelho uma vez só, que inclusive pode ir na máquina de lavar, e depois eu vou utilizar ele só de uma outra vez, porque a maior parte dos alimentos eu já deixei preparado, pré-preparado, certo? Agora vamos ver no processador quantos segundos dura. Tudo preparado da mesma maneira que estava tábua e faca preparada para cortar o pepino. Aqui eu tô com o meu processador, meu multiprocessador armado, e a gente vai começar a cronometrar, tá? Vamos lá? Segundos. Então, é uma diferença de praticamente 5 vezes mais rápido com o processador do que manualmente. E isso eu estou falando para apenas um legume. Agora, imagine se você tiver que picar e fazer várias coisas, você acaba reduzindo esse tempo na cozinha de uma maneira enorme. Se você tiver máquina de lavar louça, todos esses itens, que aí no caso, a gente tem a lâmina, a peça central, a lâmina, essa peça lateral, tampa e copo. Se quiser lavar tampa e copo na mão, porque elas são maiores e vão ocupar espaço na lava-louça, mas o resto você pode lavar tudo dentro da lava-louça. E o copo e a tampa são muito fáceis de lavar, da mesma maneira que você lava uma tábua e uma faca, certo?
E agora a gente vai entrar no teste da cenoura ralada e eu vou mostrar para vocês a diferença entre o ralador, o mini processador e o multiprocessador, esse grandão que a gente fez o teste do pepino. Então vamos começar, eu vou começar a ralar a cenoura aqui com o nosso cronômetro, iniciar e já. segundos e a cenoura raladinha. E agora a gente vai fazer o teste com o mini processador, para triturar a cenoura com o mini processador. Eu adoro o mini processador, porque diferente do outro maiorzinho, esse mini processador, ele nesse caso é um 3 em 1. Com esse aparelho aqui, ele pode ser usado tanto no copinho para você triturar coisas menores, como você usa ele no mix, para fazer, por exemplo, suco e etc., substituindo totalmente o liquidificador, como você pode usar, ele tem uma outra peça, deixa eu pegar aqui, ele tem essa peça, que é um batedor, né, por exemplo, para fazer clara em neve, para bater chantilly, eu gosto muito, uso muito o multiprocessador, mas vamos para o teste da cenoura, que é o que interessa. Vamos cronometrar? Já! Segundos. Então aqui a gente tem a cenoura raladinha, ela fica, um pedacinho aqui, ela fica numa consistência um pouquinho diferente daquela ralada no ralador. E aí o que acontece? Algumas pessoas não gostam dessa textura. Eu, por exemplo, não ligo absolutamente. Eu acho que na salada fica gostoso, até fica um pouquinho mais crocante. Mas a gente vai ver no outro processador como você consegue fazer exatamente com a mesma textura do ralador e muito mais rápido. Vamos lá. E agora a gente vai fazer o teste com a cenoura e o multiprocessador. Ele tem uma peça, vou mostrar para vocês aqui, que vai deixar a cenoura exatamente na mesma consistência que a gente usa do ralador manual, certo? Então vamos lá ver se é rápido ou se não é. Vamos começar? 1, 2, 3 e já! Segundos. E aqui, olha, gente, a consistência é igual a de ralador, aquela consistência, né, de filetado, né, de fatia mesmo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, na verdade não é um teste de tempo, vocês já perceberam que a diferença de tempo é enorme entre usar os processadores e fazer manualmente, mas eu vou mostrar um jeito bacana de usar esse multiprocessador grandão aqui. Você faz um uso dele de uma vez só, de muita coisa, que é picar cebola. Gente, eu detesto picar cebola porque eu sou muito sensível, eu super choro, só de cortar a cebola aqui eu já tô chorando. Então eu gosto de pegar várias cebolas, triturar, fazer tudo de uma vez. Eu deixo esse refogado de cebola, né, que é a cebola picadinha, já congelada no freezer, divido em pequenas porções e na hora de cozinhar eu só tiro do congelador e coloco direto na panela. É super prático no dia a dia você fazer isso, facilita muito, assim, economiza bastante o tempo da gente na hora de preparar um alimento
no fogão. Outra coisa que eu faço é com o processador pequenininho, eu trituro alho. Então eu já pego 4 cabeças de alho de uma vez, nesse dia dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que descascar vários dentes de alho, mas aí coloco tudo lá com um pouquinho de sal e um pouco de azeite e faço uma pastinha, trituro até virar uma pastinha e aí deixo num potinho com um pouquinho de azeite por cima e na hora do uso é só pegar com a colher e beleza. Isso, assim, é uma economia de tempo tremenda no dia a dia, fora que você não fica chorando toda hora, né? Bom, no multiprocessador a gente usa essa lâmina aqui, que é a lâmina de triturar os alimentos. Eu uso também para fazer molho de tomate, para triturar tomate, também de uma vez só, compra lata grande de tomate pelado, por exemplo, e trituro de uma vez já com os temperos, e aí é só esquentar, cozinhar o molho na panela e já deixo também separado por porções que a gente usa aqui em casa, né? Então vamos lá, ó. Eu peguei aqui 4 cebolas, mas pode ser 8 inclusive, tá? Só corto elas no meio. Quando sobrar algum pedacinho, você pode usar a tecla do pulsar para o restinho que sobrou de cebola maiorzinha tá triturado. E aqui tá pronto as 4 cebolas em segundos totalmente picadinhas. Então agora é só dividir em pequenas porções, colocar no congelador, beleza. E aqui vou mostrar para vocês o resultado disso que eu falei, né, que eu já pico várias cebolas de uma vez, eu divido em porções dentro de saquinho, ponho no congelador e aí na hora de usar é só tirar essa porção, abrir, jogar direto na panela e pronto. E um detalhe, enquanto a gente está fazendo tudo isso, a panelinha de arroz está lá funcionando lindamente, fazendo o arroz para mim. E é isso que é legal dos eletrodomésticos, que não dependem de você. Enquanto você está fazendo uma outra coisa, eles estão trabalhando também. Ah, e se você quiser saber sobre o consumo energético de energia desses aparelhinhos que eu falei, de outros, eu vou deixar aqui embaixo um link da Procel, que traz assim uma informação enorme sobre todos os aparelhos em relação ao consumo médio, tá? Para uma família padrão, tá bom? E é muito legal esse site, ele dá informação de diversos aparelhos, de tudo que você quiser saber, tá? Na verdade, eu acho até que você vai se surpreender como o gasto é pequeno, perto da economia que você vai fazer de água e também de tempo, certo? O nosso foco aqui é ganho de tempo, então é isso que a gente tem que ter na cabeça. E a super dica final é, se você tem alguma dificuldade em relação a comprar esses produtos, né, esses equipamentos por conta do preço, eu sugiro que você dê uma olhada nesses sites que vendem equipamentos, produtos usados, como o Mercado Livre ou o LX, e você vai ver que você consegue, com um aparelho desses, uma máquina de lavar louça, por exemplo, ou que é um pouco mais cara, ou mesmo multiprocessadores, né? A panelinha de arroz eu acho que nem vale a pena comprar usado, porque ela é tão barata. Mas esses outros aparelhos, eu acho que vale a pena você pesquisar, porque você vai encontrar coisas com preço assim super acessível, em super bom estado. Eu mesmo tenho uma máquina de lavar louça que é bem grande e ela é usada, né? E continua aí firme e forte, a minha lindona trabalhando a todo vapor. Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!